Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais este vídeo. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje eu vou falar um assunto um pouco mais técnico, vou explicar para vocês o que significa Potinara e Bealara, né? Dois termos utilizados nas classificações das orquídeas, muito comumente, e que muita gente não sabe o porquê desses termos serem um pouco, de certa forma, fora do padrão de modo geral. Então eu vou estar explicando para vocês o que significa Bealara e Potinara, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês, quem puder, deixa o like, gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber sempre as notificações de quando terá vídeos aqui no canal. Então a gente vai ter aí possivelmente um cronograma bem mais interessante esse ano, bem mais ativo, coisas muito legais estão para vir aqui no canal e eu quero que você participe aqui comigo, tá bom? Também quero agradecer a todos vocês que estão em oração pela minha família, principalmente pelo meu filho Miguel. A gente já está em casa, mas essa semana a gente ainda tem que retornar para o hospital, onde a gente vai ter o resultado da biópsia e dos demais exames, tá bom? Então a gente pede ainda que fiquem em oração, quem puder rezar, orar pela nossa família, pelo nosso filho, a gente agradece muito, tá? Eu não vou citar nomes aqui de todo mundo que já está em oração, porque são várias pessoas e eu não quero correr o risco de esquecer de ninguém, tá? Então, de coração, muito obrigado a cada um de vocês que está nos apoiando e nos dando força, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou falar então um pouquinho, né, sobre esses termos. Quando a gente utiliza o sufixo ara na classificação das orquídeas, por exemplo, Potinara ou Bealara, né, termina com ara, significa que é um cruzamento um pouco mais extensivo, né? Ou seja, ele é um cruzamento, a orquídea surgiu a partir, né, de vários cruzamentos intergenéricos, ou seja, né, entre gêneros. Então, neste caso, o sufixo ara, geralmente ele caracteriza, né, que a planta surgiu a partir de pelo menos 4 gêneros, né? Cruzamentos de pelo menos 4 gêneros, como por exemplo as potinaras, que eu já vou falar um pouquinho sobre elas. As potinaras é um grupo bem extenso de orquídeas, é um gênero, né, digamos que foi hibridizado, foi criado, né, na verdade, e que tem aí inúmeras plantas, dezenas de plantas com um colorido muito legal, né? Geralmente o colorido delas vai do amarelo, vermelho, laranja, que é o padrão, né, para as potinaras, e temos também as bealaras, que são um cruzamento entre 5 gêneros, né? Ou seja, 5 grupos de orquídeas. Para vocês entenderem um pouco desses termos, é importante entender que as orquídeas elas são divididas em grupos, né? Grupos genéticos, né? De acordo com características tanto morfológicas quanto genéticas. Morfológicas com características, por exemplo, de forma, né? E genéticos com relação ao DNA delas, por exemplo. Hoje elas vêm sendo reagrupadas, houve toda uma reclassificação de acordo com o DNA, que vem aproximando determinados gêneros, certo? Mas os gêneros seriam como se fossem grupos, né? Famílias de orquídeas com características, com DNAs afins, tá? E nesses grupos é possível o cruzamento delas e o surgimento de orquídeas férteis. Isso que é interessante, né? Eu posso cruzar gêneros afins e a partir do cruzamento eu consigo ter plantas férteis, né? Que é uma coisa muito legal, né? Então eu posso ter uma inúmera possibilidades de cruzamentos, conseguindo resultados e a partir desses resultados ainda fazer outros cruzamentos que eu ainda posso ter, né, gêneros, espécies, né, ou orquídeas que vão ser férteis, né, que vão produzir sementes e a partir dessas sementes eu poderei fazer novos cruzamentos e assim por diante. Então os gêneros, eles são divididos em, hoje, aproximadamente 800 gêneros de orquídeas. Nem todos eles se cruzam, nem todos eles são afins, né? Por exemplo, eu não posso cruzar uma catleia com uma vanda que não vai, né, ter um resultado, né? Não vai haver a fecundação neste caso. Vamos imaginar, mesmo que surgisse a cápsula, essas sementes não seriam férteis, tá? Então, esses gêneros, eles são
agrupados, né, em gêneros próximos, né? Por exemplo, as sofronites, as catleias, as lélias, né, Hoffmann-Seguelas hoje, o que mais? As bráceas, as braçávulas, desculpa, eles são gêneros próximos. Então, se eu cruzar essas plantas, eu vou conseguir, né, plantas ainda férteis, né? O resultado delas vai ser fantástico e ainda, além disso tudo, essas plantas elas poderão, né, ser reproduzidas com outras plantas porque elas são férteis. Então, conforme eu vou realizando esses cruzamentos, eu vou abrindo um leque de possibilidades de novos cruzamentos, né? Então é basicamente infinito a possibilidade, né, de cruzamentos que nós temos hoje dentro, né, da família Orquidácea, né, dentro da família das orquídeas, tá bom? Agora, sem muitas delongas, para a gente entender esses dois termos, Potinara e Bealara, né? Como eu falei, né, são cruzamentos de pelo menos quatro gêneros afins, né, que podem ser cruzados entre si e que produzem esses resultados que vocês estão vendo. Aqui, no caso da Potinara, nós temos o cruzamento entre quatro gêneros diferentes, né? As sofronites, as catleias, as lélias e as braçávulas, tá? Então, do cruzamento desses quatro gêneros, surgiu essa planta. Então significa que se eu misturar esses quatro gêneros, eu vou ter esse resultado? Calma aí, gente. Para a gente entender esse conceito, é necessário a gente voltar no tempo, né? E entender que por trás desse cruzamento, desse resultado aqui, existem inúmeros outros cruzamentos, né? Então foram feitos dezenas de outros cruzamentos para que até um determinado momento chegasse a um resultado X. Neste caso, essa planta aqui, a Potinara burana Bilti. Né? Então essa planta é maravilhosa, muito florífera, ela pode florir 2, 3 vezes ao ano, exatamente por conta desses cruzamentos. Quando elas são cruzadas inúmeras vezes, há essa possibilidade de uma planta ficar mais florífera, ela pode florir 2, 3 vezes ao ano, devido à ocorrência desses cruzamentos, né? Então planta às vezes pode florescer em janeiro, em março, ou melhor, em janeiro, junho e dezembro. Isso por quê? Né? Porque foram cruzados gêneros que podem florir nessas determinadas épocas. E aí a planta herda no seu DNA essas características genéticas e reproduz no dia a dia as características, né, que ela herdou. Então, para a gente entender a história da Potinara burana Bilti, que é uma apenas entre as tantas potinaras, a gente tem que estudar toda essa história aqui, genealógica, né, de diversos cruzamentos que aconteceram ao longo do tempo e que permitiram, no ano de 1996, surgir a Potinara burana Bilti, que é a planta que a gente viu agora há pouco, né? Então, aqui dentro de toda essa história genealógica, tem o cruzamento dos quatro gêneros, que é as catleias, né? Por exemplo, uma das catleias utilizadas foi a Cattleya triane. Nós vamos ter as lélias, por exemplo, a Lélia flava. A gente vai ter as braçávulas, né, que são indicadas pela sigla B, né, pela letra B. Então aqui a gente tem uma BLC Yellowhammer, né, que significa que foi utilizada para o surgimento desse híbrido braçávula. E a gente vai ter aqui também as sofronites, né, representadas pela letra S. Aqui SLC, né, Sofrolélio Cattleya Mari Miller, né, significa que neste cruzamento foi utilizado sofronites, né? E além disso, aqui temos também a SL, Sofrolélia Pisaiche, não sei como é que fala ali. Então ao longo dos anos, foram sendo cruzadas plantas desses quatro gêneros, né? E a partir desses cruzamentos nós tivemos esse resultado aqui, que é Potinara burana
Beauty, né? Uma planta maravilhosa. A gente pode ver que aqui ela está com 3 flores, mas ela pode, né, ter muitas outras. Ela pode soltar 5, 6 flores, dependendo, porque ela herdou um pouquinho, né, das características da Brassavola, né? A gente pode também ver aqui um pouco da característica da Sophronites, né, o tamanho das flores. Então, ela herdou geneticamente a morfologia da estrutura da planta, né, basicamente das catleias, mas tem seu DNA um pouquinho de Brassavola, um pouquinho, né, de Lélia, tem um pouquinho também, né, de Sophronites, né? Então ela vai herdando, ela herdou, né, essas características e reproduz. Então é uma planta muito versátil, uma planta que vai se adaptar muito bem a diferentes condições climáticas, né? Ela gosta um pouco de frio, mas também gosta de calor por causa das características das plantas que foram sendo cruzadas, plantas de áreas mais frias, plantas de áreas mais quentes. Então são plantas híbridas que são muito fáceis de cultivar. Por isso que os híbridos eles são, né, tão apreciados hoje, porque eles são muito mais fáceis de cultivar do que plantas espécies mesmo, né? E aqui nós temos também a Bealara, né? Na Bealara, que eu não tenho a história genética dela para mostrar para vocês, na verdade eu nem procurei ainda, mas só para vocês entenderem. Aqui nós temos 5 gêneros, né? Então é um cruzamento intergenérico entre 5 gêneros. Quais são eles? A Brácia, a Cochilioda, a Oncidium, a Odontoglossum e a Miltonia, né? Então esses 5 gêneros, eles foram sendo cruzados ao longo do tempo e deu esse resultado. Um desses resultados é essa Bealara Isabella Eclipse Lunar, tá? Essa é uma das Bealaras que a gente tem aí no mercado hoje, mas existem outras, né, muito também famosas, como a Bealara Tahoma, se eu não me engano, não lembro bem o certo nome, mas são plantas muito apreciadas, são plantas muito versáteis, como a gente pode observar, tem a característica bem familiar, né, desses gêneros, né, que são muito próximos. Então eles se cruzam e a partir desses cruzamentos nós vamos tendo esses resultados fantásticos, como a gente pode ver aqui. Já está passada, a planta está um pouco desidratada, porque eu fiquei fora e não pude estar aguando ela, eu fiz o replante e ela está bem desidratada. Agora eu vou ter que manter ela num local um pouco mais úmido, cortar a haste floral para que ela possa se reidratar novamente, né, e poder enraizar aqui no tronquinho. Como a gente pode ver, né, eu replantei ela aqui. Ela está bem desidratadinha, mas não está ainda correndo risco de morrer, tá? Então eu vou cuidar dela agora certinho, vou manter ela num local um pouco mais úmido para que ela possa se reidratar. Então, pessoal, essa é a nossa explicação de hoje, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, dessa nossa aula, que tenham aprendido um pouquinho mais, né, por que o termo Potinara e Bealara. E qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!